Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e a reflexão diária de hoje, dia 12 de maio, quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Evangelho de hoje, João 13, 16 a 20, que nos diz o seguinte: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior daquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, criais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui é interessante o texto de hoje, porque Jesus fala o seguinte: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Lembremos de uma coisa importante, né? Daqui a pouco nós estaremos celebrando a ascensão do Senhor, daqui a 2 domingos, né? Depois a vinda do Espírito Santo sobre Pentecostes. Então, quem continuará a missão do Mestre? Os discípulos. Por isso que ele fala, né? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, é um efeito cascata, efeito dominó. Quem recebe o discípulo, recebe o Senhor. E quem recebe o discípulo e o Senhor, recebe o Pai que os enviou. Então, a continuidade da missão se dá através dos discípulos. É a responsabilidade deles continuar a propagação e a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer, né? Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. De quem ele fala? Do discípulo que o trai. E quando traímos Jesus? Quando pecamos. Quando nos afastamos dele. Quando não aderimos ao projeto dele. Então temos que tomar muito cuidado com isso, de não nos afastarmos do Senhor, né? De não negarmos o Senhor, porque senão depois teremos que arcar com isso também. Né? Não sejamos como Judas. Ai, padre, eu não sou Judas. Muitas vezes nos comportamos como Judas quando nós traímos os nossos irmãos de comunidade também. Quando traímos as pessoas, quando aprontamos para elas, quando prejudicamos elas, estamos sendo Judas. Lembremos que Cristo está em mim e Cristo está em cada um de vocês. Ora, se eu faço isso com qualquer pessoa, eu estou fazendo contra o próprio Cristo. E muitas vezes faço isso comungando do corpo dele. Aqui está o grande problema. Aquele que come o meu pão levantou contra mim um calcanhar. Por isso que eu sempre digo para vocês, se aproximem da luz, porque ao nos aproximarmos da luz, nós conseguiremos identificar na nossa vida condutas desse tipo, né? Quando prejudicamos as pessoas, quando desejamos o mal a elas, quando fazemos o mal a elas. Tudo isso, se nós estivermos realmente em oração, se nós estivermos ligados a Cristo, se nós estivermos caminhando na luz dele, nós saberemos identificar aquilo que é certo e errado. Inconscientemente já sabemos disso. É que muitas vezes nos deixamos levar pelo ódio, pelo rancor, pelo impulso e acabamos cometendo a maldade. Lembremos que o ser humano tem uma capacidade muito boa de fazer o bem e de fazer o mal. Tudo depende das nossas escolhas. Eu escolho sempre fazer o bem, nem sempre consigo. Às vezes, involuntariamente, acabo fazendo o mal. Como Paulo mesmo disse, né? Muitas vezes eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Isso, se o grande Paulo de Tarso falou isso, quem sou eu para dizer ao contrário? Então, eu também, muitas vezes, acabo numa resposta grosseira, numa resposta mal colocada, eu posso magoar as pessoas, posso machucar as pessoas. Isso é porque você quer? Não, mas pode acontecer. Afinal, o padre também é ser humano, o padre não é anjo. O padre também tem dias que não está bem, tem dias que está doente, está preocupado, tem uma série de atividades. Então, tem horas que o padre também está cansado. E muitas vezes o povo não entende isso, né? O povo quer que o padre sempre esteja sorrindo e bem. Não. O padre tem muita responsabilidade. Eu digo que ser padre hoje no mundo de hoje é muito difícil. Por quê? Você tem uma série de responsabilidades que há 30, 40 anos os padres não tinham.
Dou um exemplo, a paróquia, né, a mitra, a igreja no Brasil, ela presta contas para a Receita Federal. Nós prestamos contas. Tudo aquilo que entra, nós somos obrigados a declarar, né? Então, é uma responsabilidade fiscal. Fora isso, o padre tem a responsabilidade com a diocese, com a mitra diocesana. Ele é um administrador paroquial dos bens da igreja. O padre também tem que prestar as contas para a comunidade. Afinal, o dinheiro que entra na paróquia é dinheiro da comunidade, né? O padre tem família, o padre tem uma série de coisas, né? Tem a comunidade, tem tantas outras coisas, né? Então, vocês imaginem que hoje ser padre é diferente de 30, 40 anos atrás, quando o padre não tinha a obrigação, por exemplo, de prestar contas para a Receita Federal. Não tinha esse encargo, essa responsabilidade, algo que ele tem hoje, né? Antigamente, as pessoas faziam mais doações, hoje elas fazem menos, ou porque a quantidade de católicos diminuiu, ou porque as pessoas estão cada vez mais sem dinheiro, né? Elas não têm tanto dinheiro hoje, elas também têm que sobreviver. Então, todas essas séries de situações fazem com que o sacerdócio hoje ele seja vivido no seu plano espiritual, mas também no seu plano material, ou seja, o padre tem uma série de responsabilidades. Por isso que, muitas vezes, o padre não vai estar sempre com a cara muito boa, ou sorrindo, isso e aquilo. Então, entenda que muitas vezes não é porque ele quer fazer alguma palavra que te deixe magoado, chateado. Isso eu estou falando dos padres no geral, tá? Estou falando só de mim, mas de todos os padres, né? Porque não é só eu que passo por isso. Todos os padres no Brasil passam por isso, né? Então, ter esse cuidado de compreender muitas vezes. Uma vez eu atendi uma confissão no qual a moça chegava para mim e falava que estava magoada comigo há muito tempo. E eu falei, mas por quê? Porque no tal dia o senhor falou tal coisa e me machucou. E eu não sabia, né? Ainda falei para ela, você deveria ter falado isso para mim há muito mais tempo atrás, né? Para que você não ficasse com esse sentimento no seu coração. Porque realmente pode acontecer, né? Nós, padres, somos seres que somos imperfeitos, assim como vocês têm pecados. Por isso que eu não entendo quando as pessoas dizem que têm vergonha de confessar comigo ou com outro padre. Na boa, eu também cometo pecados. Eu também vou buscar confissão. Eu não sou melhor do que ninguém, porque eu também sou ser humano. Eu também tenho os meus defeitos, também tenho minhas limitações, tenho as minhas frustrações, tenho os meus anseios, tenho as minhas felicidades, como qualquer ser humano normal. O que me diferencia é que eu sou consagrado a Deus e ajo em nome dele, em persona Christi, né? Nas celebrações dos sacramentos. É a única diferença. Mas eu sou ser humano como qualquer um de vocês, né? Então, essa compreensão, assim como vocês também ouvem a voz do Senhor, eu também a ouço. Assim como vocês muitas vezes tropeçam, eu também tropeço. Porque nós estamos caminhando juntos na construção do reino dos céus, né? Então, que possamos cada vez mais nos deixar guiar por esse Cristo, né? Por essa luz que ilumina a todos nós e por essa voz que nos chama pelo nome. Grande abraço também, se Deus quiser. Tchau.